Oi, tudo bem contigo? Hoje eu quero falar sobre algo que causa polêmica ainda em algumas denominações. Quero falar sobre um assunto que hoje algumas igrejas utilizam como elemento cultico e outras não. Umas são favoráveis e outras são contra. Então já vai ficando aí até o final do vídeo. Já vai curtindo aí, me segue. No final do vídeo você vai comentar e você vai compartilhar esse vídeo. E vamos ver qual é a tua opinião. Eu posso falar como eu sou dos antigos, né? Como diz a história. Como nessa área, nessa seara aí, né? Na área de teologia e pastoral há mais de 30 anos. Então eu quero trazer aqui para você, expressar para você a forma como eu vejo e como o Antigo e o Novo Testamento reportam essa prática. Então fica até o final, não saia do vídeo porque vai valer a pena e eu espero também que você possa dar a sua opinião, certo? E tenha sempre, quando você vai dar uma opinião, sempre tenha um embasamento bom, uma base, uma sólida, para que você possa concordar ou contrapor alguém. O assunto de hoje eu quero falar sobre a dança na igreja. Olha aí, esse é um assunto que para alguns é polêmico. Por quê? Porque tem denominações que não aceitam, que não concordam com a questão da dança na igreja. Já as mais recentes concordam. Eu sou dos antigos e estou na igreja recente. Mas quero dizer aqui o que a Bíblia fala sobre isso, tá? No Antigo Testamento, a dança, ela sempre foi usada com objetivos específicos. Tá? Vou falar aqui historicamente, antropologicamente falando. No meio do povo de Israel, dentro da antropologia judaica, a dança é usada como celebração por alguma vitória, né, por algo que eles tinham tido êxito, como também fruto de uma alegria, externar a alegria, né, de colocar para fora a alegria. Ela também usada para algumas outras celebrações. Mas ela não era usada como instrumento cultico, né? No sacrifício do templo, vamos dizer assim. Naquele ritual do sacrifício do templo, que era feito com nos ou no ritual, né, do Yom Kippur, né? Então, ou nos rituais em que o sacerdote entrava uma vez por ano. Não era utilizado danças, né, como questões culticas, nem nas sinagogas onde depois, na época de Jesus, já no Novo Testamento, havia simplesmente a exposição da palavra, explicação, etc. Então, ela não era usada pelos judeus como elemento cultico. E alguém vai dizer, olha aí, tá vendo? Então não pode usar dança, porque no Antigo Testamento não tinha dança. Ah, Miriam e Davi dançaram, mas foi para celebrar vitórias, não foi no culto. Mas esse argumento de se você vai usar isso aí para contrapor a dança na igreja, você tem um problema, que é que também nos cultos ou nos elementos culticos do Antigo Testamento, você vai encontrar o incenso, que era usado, o incensário, no dia da purificação e tudo, que os sacerdotes usavam, né? Tinha lá o altar do incenso, o altar, né, dos pães da proposição, e nós não usamos incenso. A Igreja Católica usa, mas nós não usamos. Então, não vamos querer dizer isso era usado, então vou usar, isso não era usado, não vou usar. Não é bem por aí, né? E também a questão antropológica, cultural dos judeus, do Antigo Testamento, daquele mundo, daquela região, que se aplica a mesma coisa que eu falei no vídeo de ontem. Por outro lado, né, as pessoas dizem, então, a Bíblia também não fala que tem que ter dança na igreja. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Ela não existe respaldo bíblico para dança no culto, no momento do culto. Não existe nem para proibir e nem existe também para dizer que tem que ter ou que pode ter. Mas nos dias atuais, a dança tem que lógico, na nossa região aqui, ela é mais usada não como uma externação de uma alegria interna, ou como um rito de celebração de vitória. Não, ela é mais usada para me trazer alegria,
Ah, estou triste, eu vou dançar porque eu vou ficar alegre. E lá era o contrário. Não, eu estou alegre, por isso eu danço. Mas no culto hoje, a dança tem sido encarada como... É encarado o teatro, por exemplo, e outras coisas mais, como uma forma artística de cultuar a Deus. Assim como tem os instrumentos de louvor que não tinha naquela época e que não tinha no... Né? Se você pegar a Didaquê, a instrução dos 12 apóstolos do primeiro século, não fala também que se devia se cantar nas reuniões nem nada. Nas festas ágape, né, que devia usar instrumentos, não fala isso. E hoje em dia a gente usa. Então a dança, ela é algo que é usado como expressão artística na igreja para cultuar a Deus. Se você me perguntou o respaldo bíblico, eu não tenho para isso. Do Novo Testamento, como igreja, eu não tenho. Se alguém tiver, bote aí o texto. No Novo Testamento diz que na igreja os cultos devem ter dança. Não tem. É uma questão moderna, odierna. Então, como no final, no frigir dos ovos, para resumir, como a minha opinião como teólogo. Se você não quer na sua igreja, amém, beleza, siga fazendo o que você faz. Mas se você quer, amém também, não tem problema, porque não existe uma proibição. O que não pode é eu dizer que a igreja, que quem não faz está errado, está condenado, e quem faz está condenado, está errado. Não. A expressão cultica a Deus, nós não temos uma liturgia, nós temos ordem de culto. Então nós temos uma liturgia oficial, como as igrejas têm, por exemplo, como a católica, tem a luterana, algumas igrejas têm uma liturgia oficial, que tem que ser exatamente aquilo ali e deu. Nós não temos, como igrejas evangélicas, as demais não tem. Então fique livre, querido, para aplicar isso ou não aplicar isso na sua congregação. Certo? Essa é a minha posição. Não podemos condenar, como não podemos dizer que tem respaldo bíblico. É que nem assistir televisão. É proibido assistir televisão? Não. A Bíblia condena? Não. Mas depende do que você vê na televisão. Nem incentiva, nem condena, porque é uma coisa que não tinha naquela época. Então a dança hoje ela é usada de uma forma... E o tipo de dança que é usado não é o mesmo da época e não é como naquela época. Então, é algo que fica a cargo da congregação, certo? Da decisão da congregação. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe. Um forte abraço, um beijão no coração e até o próximo vídeo.